tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Brilliant, sou professora de Física aqui de Belo Horizonte e estou nesse momento de quarentena ajudando vocês com conteúdo de Física, disponibilizando vídeos aí toda semana. Espero que vocês tenham curtido, estejam aprendendo, que é o mais importante. Se você está curtindo, aproveita e já dá um like e não se esqueça de se inscrever no canal para receber todas as notificações dos vídeos que forem saindo, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre alguns exemplos do movimento vertical. Então já tem 2 vídeos aí, onde eu explico o conteúdo, e agora vamos treinar aqui com alguns exemplos. Olha só, pessoal. Então, olha só. Vale a pena relembrar que quando a gente fala queda livre, né, a gente desconsidera a resistência do ar. Então, os exercícios que nós vamos fazer aqui, todos estão em queda livre. A atmosfera não faz diferença, não influencia no movimento. Então, essa questão, vamos ler ela primeiro. Uma esfera de massa igual a 3 kg é solta do alto de um prédio, cuja altura é 40 metros. Calcule a velocidade dessa esfera quando ela atinge o chão, considerando a aceleração da gravidade como 10 metros segundo ao quadrado. Eu já comecei falando que é para a gente desconsiderar a resistência do ar. Se isso fosse uma questão de prova, estaria aqui, desconsidere a resistência do ar, ou está em queda livre, tudo bem? Bom, mas eu já comecei falando isso, por quê? Porque como eu quero utilizar o conceito de queda livre, a massa não interfere. Então, essa massa aqui de 3 kg está sendo uma informação a mais, onde nós não vamos precisar utilizar para a resolução da questão. O que é importante? Quando fala que ela é solta, isso aqui já é a primeira informação, porque está dizendo que ela tem velocidade inicial 0, tá? Altura de 40 metros, então ela vai deslocar 40 metros até chegar ao chão. Então, a altura igual a 40 metros. Calcule a velocidade dessa esfera quando ela atinge o chão, ou seja, ao final do movimento. Então, está querendo a velocidade final e nos deu a aceleração da gravidade, que vale 10 metros segundo ao quadrado. Então, como é que vai ficar? Primeiro, anota os dados. Então, deslocamento igual a 40, aceleração igual a 10, velocidade inicial 0. Para resolver essa questão, com esses dados, já que eu quero a velocidade final, eu vou preferir usar a Torricelli. Vovô, F vovó, mais 2 amigas dela. A velocidade final ao quadrado é igual a 0, que é a velocidade inicial, ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é da gravidade, vezes o deslocamento, que é a altura. Então, 2 vezes 10 vezes 40 dá 800. Então, a velocidade final ao quadrado é igual a 800, tira a raiz, vai dar em torno de 28,3. Não é uma raiz exata, tá? Então, se poderia ter essa resposta, ou então 20 raiz de 2, se você fatorar a raiz aí. Tudo bem? Vamos para a próxima. Um objeto é abandonado. Essa palavrinha abandonado, ela também significa que a velocidade inicial é 0. Então, é abandonado do alto de um prédio e inicia uma queda livre. Aqui já está falando que é queda livre, ok? Sabendo que esse objeto leva 3 segundos para atingir o chão, calcule a altura desse prédio, considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Na maioria das questões de física, eles arredondam a aceleração da gravidade para 10, tá? A aceleração da gravidade terrestre. Então, vamos ao que interessa. Os dados, primeiro. Nós sabemos que a velocidade inicial é 0, porque falou que foi abandonado. O tempo de queda, 3 segundos, e a aceleração, que é da gravidade, igual a 10. Como ele está querendo a altura, ele está pedindo o deslocamento que ela vai efetuar. Então, nesse caso, a equação que eu vou utilizar vai ser D igual a VOT mais meio de AT2. Então, AT2 sobre 2, ok? Velocidade inicial é 0, vezes tempo, que é 3, aceleração é 10, aqui é t ao quadrado, então 3 ao quadrado dividido por 2. Esse elemento vai zerar, né? Porque 0 vezes 3 é 0, então isso aqui não influencia. Eu vou fazer a conta só aqui. 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 10, 90, 90 dividido por 2,
45, então, vai ser a nossa resposta. Tudo bem? Continuando aí, ó. Um ponto material lançado verticalmente para cima. Então, significa que ela já tem uma velocidade inicial. Porque para ser velocidade inicial zero, tem que falar solto, abandonado, deixado cair. Nesse caso, quando fala lançado, jogado, arremessado, tem velocidade inicial. Então, só que foi para cima. Isso aqui é muito importante, que é aquele último caso que está no vídeo 2, né? Na parte 2 dessa aula de movimento vertical. Porque quando eu lanço algo para cima, eu tenho dois movimentos, o de subida e o de descida. Atinge uma altura de 20 metros. Qual a velocidade de lançamento? Ou seja, eu quero a velocidade inicial. Como eu expliquei lá na parte 2 dessa matéria, eu posso separar o movimento da subida com a descida. Então, neste caso, eu vou considerar só a subida, tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que ele vai subir uma altura de 20 metros. No final da subida, já que ele para de subir para depois descer, então, no final da subida, a velocidade final, que é zero, e a aceleração, como ela atua verticalmente para baixo, eu estou considerando a subida, o sentido para cima positivo. Como ela atua para baixo, eu vou considerar o sinal da aceleração da gravidade negativo. Tudo bem? Então, de novo, como eu estou considerando a subida, estou considerando o sentido para cima positivo. Tudo que apontar para baixo, eu vou ter que colocar com o sinal negativo aqui. Então, por isso que a aceleração da gravidade está com sinal negativo, já que ela aponta para baixo, tá? Então, como eu quero a velocidade inicial e eu tenho o deslocamento, a velocidade final e a aceleração, quem vai me ajudar vai ser a equação de Torricelli. Vovô F vovó mais duas amigas dela. Então, velocidade ao final da subida é zero. Então, zero ao quadrado, zero, tá? Velocidade inicial, eu não sei. Então, velocidade inicial ao quadrado mantém. E o sinal, eu já coloquei negativo aqui na frente por conta da aceleração. Vai ficar menos 2AD. Então, menos 2 vezes 10 vezes 20. Já que o deslocamento foi 20. Tudo bem? Só substituir a aceleração e o deslocamento. Menos 2 vezes 10 vezes 20 vai dar menos 400. Se você pegar esse menos 400 e jogar para o outro lado, vira mais 400. Então, você vai ter que a velocidade inicial ao quadrado é igual a 400. Tira a raiz de 400 é 20, então a velocidade inicial é 20. Tudo bem? Outra forma de cobrar essas questões... Olha só, outra forma de cobrar essas questões é na forma de gráficos, tá? Então, eu vou mostrar dois gráficos super importantes desse tipo de movimento, principalmente o lançamento vertical para cima. Porque quando você lança qualquer objeto verticalmente para cima, primeiro você tem o movimento retardado para depois ter o movimento acelerado. Então, na subida diminui a velocidade e na descida aumenta. Então, olha só, a velocidade inicial desse movimento foi 20 metros por segundo. Aí, percebam que a velocidade, ela vai diminuindo. Quando chega no tempo 2 segundos, ela zera. Depois, ela volta a ter velocidade, só que com sinal negativo. O que indica que eu tinha um movimento num sentido, inicialmente, e depois eu tenho no outro sentido. Então, aqui é como se fosse subindo, aí eu considero para cima sinal positivo, para de subir em 2 segundos e depois começa a descer. Então, sentido oposto agora, sinal negativo nas velocidades, tudo bem? Então, olha só, o gráfico representa a velocidade de um objeto lançado verticalmente para cima. Então, a característica do gráfico de velocidade do objeto que é lançado para cima é exatamente assim. Ele tem que mudar de sinal. Então, se você considerar para cima positivo, enquanto ele está subindo, valores positivos de velocidade, 20, 10 e 0.
E quando ele começa a descer, a partir do segundo 2, velocidade com sinal negativo, já que para baixo eu estou considerando como se fosse um movimento retrógrado, tá? Bom, aí ele quer saber qual é a alternativa incorreta. Inclusive vai ter um erro aqui, né? Porque eu marquei a correta aqui, bom que a gente vai fazer, vai corrigir. Então, olha só, assinale a afirmativa incorreta. O objeto atingiu 2 segundos após o lançamento o ponto mais alto da trajetória? Sim. O ponto de inversão de movimento do positivo para o negativo significa que é o ponto mais alto. Ou outro jeito de você ver, quando a velocidade zero é que ele para de subir para começar a descer. Então, o ponto mais alto da trajetória realmente vai ser quando ele estiver no tempo 2. Então, aqui é o ponto mais alto da trajetória, tempo 2 segundos, que é quando ele muda o sentido do movimento. Para de subir para descer. A letra A está certa. Letra B. A altura máxima atingida pelo objeto é de 20 metros? Você tem opções aqui. Você pode usar as equações, como, nesse caso, prefiro usar o gráfico. Vou considerar só a parte positiva, que é quando ele sobe. A área do gráfico de velocidade nos informa o deslocamento. Então, se você fizer a área desse triângulo aqui, ó, você vai ter o deslocamento. Então, vamos lá. Base é 2. Altura, 20. Como é triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, 2 vezes 20, 40. 40 dividido por 2, 20 metros. Então, a altura máxima atingida foi de 20 metros? Sim. Se quiser conferir nas continhas, fica à vontade aí, tá? C. O deslocamento do objeto 4 segundos após o lançamento é zero? Ô, gente, o que acontece? Você calcula o tanto que ele subiu e viu que foi 20 metros e o quanto que ele desceu, fazendo a área agora nesse sentido negativo. Então, vai ser base, começa de 2, termina em 4. Então, também é 2 vezes menos 20 dividido por 2. Vai dar menos 20 metros. Significa que ele deslocou para cima 20 metros até 2 segundos e deslocou para baixo 20 metros. Então, se ele subiu 20 e voltou 20, o deslocamento é zero. No total de 4 segundos, o deslocamento é zero, já que ele voltou para a mesma posição inicial. Se falasse distância percorrida, seria 20 metros subindo, 20 metros descendo. Mas como pede deslocamento, o deslocamento é zero, então a letra C está certa, tá? Ele foi 20 e voltou 20. D. A aceleração do objeto permanece constante durante o tempo observado e é igual a 10 metros por segundo ao quadrado? Nesse caso aqui, ó, vamos fazer a inclinação do gráfico para achar a aceleração, que ela é constante e verdade, porque a inclinação é uma só, fixa. Então, como a inclinação só é uma, a aceleração realmente é constante. Vou calcular só até 2 segundos, a inclinação é só fazer o eixo Y sobre o eixo X, ou seja, 20 sobre 2 vai dar 10. Beleza? Então, a aceleração do objeto permanece constante, verdade, e o módulo dela é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Cuidado que, como a inclinação está para baixo, na verdade, o correto seria falar que é menos 10, tá? Que é uma inclinação decrescente. Mas, vamos ver a letra E, só para desencaixe de consciência. A velocidade inicial do objeto é 20 metros por segundo? Sim, a velocidade inicial é 20. Então, a letra D está errada só por questão de um detalhe. Como a inclinação do gráfico é para baixo, tinha que estar menos 10 metros por segundo quadrado e não 10. Tudo bem? Então, a letra D é incorreta por causa disso. Outro caso importante que a gente precisa saber é como que é o gráfico de posição quando você lança o objeto para cima. Como ele sobe e depois desce, eu estou te dando um exemplo aqui, ó. Ele aumenta posições e depois diminui posições. Se você perceber, a inclinação vai deitando, né? Se você fizer a reta tangente aqui, que está mais para cima, que está um pouquinho mais deitado, aqui está totalmente deitado, ó. Então, você tem esse movimento
aqui progressivo, porque está aumentando posições, foi da altura 0 para a altura 1,8. E retardado, porque está diminuindo velocidade, o que acontece quando sobe. Depois, ele volta a descer. Então, ele começa a perder posições, né? Diminuir posições. É um movimento retrógrado de voltar e começa a voltar a ficar em pé. Começa a ter inclinação, o sinal começa a ter velocidade. Então, este gráfico aqui é o gráfico que representa o movimento de lançamento vertical para cima, tá? Então, cuidado com isso, que esse é o gráfico de posição do movimento de lançamento vertical para cima, enquanto esse aqui é o gráfico de velocidade. Gente, ignora essa bolinha aqui, tá? É a incorreta, tá pedindo é a letra D, só para a gente corrigir isso aí. Bom, pessoal, então espero ter ajudado vocês, dando esses exemplos aí para fixar melhor o movimento vertical. O lançamento vertical para baixo, eu dei um exemplo lá no vídeo da parte 1, tudo bem? Então, dá uma olhada aí nesses 3 vídeos e bons estudos. Um grande abraço e não se esqueçam de se inscreverem no canal, tudo bem? Dá uma moral aí para a prof.